E se eu te dissesse que o medo que você carrega, aquele que molda silenciosamente cada escolha, cada passo, cada suspiro, não é seu? E se eu te revelasse que ele foi implantado como um código, escrito nas sombras da sua consciência, para controlar não apenas o que você faz, mas o que você ousa sonhar? Todt Jehuti não via o medo como um inimigo comum. Ele o via como uma prisão invisível, feita de símbolos e palavras que você nunca percebeu estar repetindo. E hoje, você está diante da chave, mas ela não será entregue sem que você caminhe até o fundo deste labirinto. Há segredos que não podem ser ditos, apenas sentidos, e este é um deles. Você já percebeu como o medo se disfarça de prudência, de lógica, até de amor? Ele veste a máscara da proteção enquanto esvazia a sua alma. Todt ensinava que todo medo é um véu, e por trás dele não há escuridão, mas um poder que você esqueceu que possui. O que você fará quando descobrir que o que mais teme é, na verdade, a fonte da sua força? Você pode até acreditar que já enfrentou seus maiores medos, mas e se eu disser que eles ainda estão vivos, dormindo nos cantos que você não ousa olhar? É aí que o código proibido atua, não no que você enxerga, mas no que você se recusa a ver. Todt Jehuti chamava isso de o silêncio entre os mundos, o espaço onde o medo é desfeito sem guerra, mas com algo muito mais perigoso: a consciência. O que está prestes a ser revelado não é um truque, nem uma frase mágica. É um alinhamento, uma inversão daquilo que você acredita sobre si mesmo e sobre a vida. E quando essa inversão acontecer, você sentirá algo estranho, como se o medo, antes tão sólido, se dissolvesse no ar. Mas cuidado, compreender esse código significa nunca mais poder voltar à segurança da ignorância. Você está prestes a entrar em território onde palavras não são apenas sons, mas chaves, onde cada frase de Todt Jehuti é uma lâmina que corta as correntes invisíveis que você carrega há anos. Mas lembre-se, aquele que atravessa essa porta não pode mais alegar não saber. A escolha é sua: assistir ou continuar prisioneiro de um medo que talvez nem seja seu. O medo não começa no momento em que ele se manifesta. Ele começa muito antes, nas linhas invisíveis que escreveram a sua história sem que você percebesse. Há lembranças que você jurou ter esquecido, mas que continuam ali, presas sob camadas de silêncio e conveniência. Todt Jehuti dizia que o medo é um escriba que grava seu nome nas paredes da sua própria mente, e enquanto esse nome permanecer lá, você continuará obedecendo a comandos que nunca escolheu. Talvez você ache que ele só surge quando algo ameaça sua segurança. Mas e se a verdade for o oposto? E se o medo for, na verdade, a mão que te impede de tocar no que é seu por direito? Você já sentiu aquela pressão silenciosa no peito antes de dar um passo importante, como se algo antigo e invisível sussurrasse: não faça? Não é apenas ansiedade, é um eco, um reflexo de algo que você viu ou ouviu há muito tempo e que foi armazenado como uma ordem sagrada. Todt chamava isso de juramento inconsciente, um pacto que você fez sem saber, mas que ainda cumpre fielmente. E enquanto esse pacto não for quebrado, todo sonho carregará um peso que você não entende, mas sente. Há um momento inevitável em que o medo deixa de se esconder e começa a se mostrar no espelho. Não é o rosto de um monstro, nem de um inimigo, é o seu próprio rosto. E é aí que a mente tenta fugir, criando distrações, justificativas, compromissos urgentes. Você percebe? Sempre que se aproxima daquilo que mais deseja, algo dentro de você encontra um motivo perfeito para adiar. É como se o medo tivesse aprendido a se disfarçar de você mesmo. Todt Jehuti ensinava que o medo é uma linguagem, e cada pessoa carrega um dialeto próprio dessa língua. A maioria tenta calar essa voz, sufocá-la, mas ele dizia que o caminho não é silenciar o medo, e sim traduzi-lo, porque cada frase que ele te diz carrega, escondida, uma instrução para a sua libertação. O problema é que quase ninguém sabe ouvir sem se contaminar. E se eu te dissesse que há partes de você que não nasceram para ser corajosas, mas para serem atravessadas pelo medo até que ele se torne outra coisa?
Isso não é metáfora, é alquimia interna. Todd afirmava que quando o medo é dissolvido, ele não desaparece. Ele se transforma em uma força de presença tão intensa que nada consegue atravessá-la. Não é vencer o medo, é converter-se nele até que ele se renda. Mas para isso, você terá que caminhar onde nunca ousou. Terá que visitar as salas internas onde estão guardados os sons, as imagens, os toques que moldaram suas respostas. Terá que lembrar do momento exato em que acreditou pela primeira vez que não podia. E é aqui que muitos desistem, porque o medo se alimenta do esquecimento e lembrar dói mais do que enfrentar. Todd dizia que o medo é um guardião, não um carrasco. Ele protege portas que só se abrem quando você está pronto para atravessá-las. Mas como saber se está pronto? Talvez você já esteja, e seja exatamente por isso que este código chegou até você agora. Ou talvez ainda precise sentir mais uma vez o peso dessa prisão para então desejar a liberdade de forma irreversível. A verdade é que enquanto você fugir, o medo crescerá. Enquanto você lutar contra ele como se fosse um inimigo, ele se alimentará do seu esforço. Mas quando você parar para olhar diretamente para o que ele esconde, algo começa a ceder. É nesse instante que o código proibido de Todd começa a operar, não com explosões, mas com silêncios. E quando o silêncio chega, você percebe que o medo não morre, ele se dissolve, ele se espalha, como água que deixa de ser lago e passa a ser rio. E nesse fluxo, tudo o que antes parecia impossível se torna apenas o próximo passo. É aqui que a jornada começa, e é aqui que você percebe que ainda há muito a ser visto, mas não antes de atravessar a próxima camada. O medo nunca está onde você pensa. Ele não está no escuro, nem nas alturas, nem nas tempestades. Ele se esconde nas frestas entre um pensamento e outro, na pausa antes de uma decisão, no instante em que você sente que poderia mudar a sua vida, mas não muda. Todd Jerhuti dizia que o medo é um artista que pinta quadros invisíveis na parede da sua mente. Você não vê a tinta, mas sente o peso da imagem. Ele não te impede com correntes, mas com histórias, e o pior é que muitas delas foram contadas por você mesmo sem perceber. É por isso que enfrentá-lo não é um ato de força bruta, mas de revelação. E revelação dói, porque quando você começa a ver a arquitetura do seu medo, percebe que ela é feita de memórias que você jurava não carregar mais. Cada palavra dita por alguém que você amou e acreditou, cada silêncio de quem deveria ter te protegido, cada vez que você foi pequeno demais para se defender. Está tudo lá, vivo, alimentando uma estrutura que controla seus passos. Todd dizia que o medo não é apenas o que você sente, mas o que você repete. Há quem tente arrancar esse medo como quem arranca uma erva daninha. Mas Todd alertava: o medo tem raízes profundas, e se você puxa sem cuidado, ele se reproduz ainda mais forte. É preciso descer até as raízes e entender que elas se entrelaçam com partes suas que você valoriza. É aí que mora o perigo, porque para soltar o medo, você terá que soltar também identidades, certezas e até amores que foram construídos sobre ele. Você já percebeu como, às vezes, o medo te protege de coisas que você diz não querer, mas que, no fundo, deseja? Ele se apresenta como barreira, mas, na verdade, é um disfarce para a sua resistência em encarar a própria grandeza. É mais fácil acreditar que não está pronto do que admitir que sempre esteve, mas nunca se permitiu atravessar. Todd chamava isso de o pacto do pequeno, um acordo silencioso de se manter aquém para não ameaçar o equilíbrio que o mundo espera de você. E se esse equilíbrio for exatamente a sua prisão, se as paredes que te cercam forem feitas de expectativas e papéis que você aceitou desempenhar, mesmo quando eles te encolhiam, o medo é mestre em fazer a cela parecer confortável. Ele oferece justificativas suaves como agora não é o momento ou não vale o risco, mas enquanto você se convence dessas frases, os anos se acumulam como poeira e aquilo que poderia ter sido vai ficando para trás. Todd Jerhuti ensinava que existe um instante em que o medo percebe que está sendo observado. É nesse instante que ele muda de forma, como um animal selvagem
selvagem que sente o caçador. Ele fica mais sutil, mais ardiloso, tenta negociar. Você já ouviu sua mente dizer: não é medo, é apenas cautela? Essa é a voz dele, não acredite. Essa suavidade é o último esforço do medo para manter o controle. Ele sabe que, se você atravessar, nunca mais voltará a ser o mesmo. E atravessar não é um ato de um único momento. É uma série de passos, cada um mais desconfortável que o anterior. A cada passo, você sente que está perdendo algo, mas, na verdade, está ganhando espaço. Toth dizia que essa travessia é como subir uma escada que não se vê inteira. Cada degrau exige que você confie no próximo, mesmo que ainda esteja mergulhado na sombra. O medo tenta te convencer de que o vazio é perigoso, mas, para Toth, é no vazio que a verdade se constrói. No entanto, há um ponto que poucos mencionam. Enfrentar o medo pode inicialmente aumentá-lo. É como agitar a superfície de um lago escuro, aquilo que estava quieto sobe à tona. Memórias que você não queria lembrar, sensações que você pensava ter enterrado. É por isso que muitos recuam, e o medo volta ainda mais forte. Mas Toth alertava. Este é o sinal de que o código está se ativando. Quando o medo se agita, é porque a chave está girando na fechadura. Talvez você esteja sentindo algo agora, apenas ouvindo estas palavras. Uma inquietação no corpo, um aperto leve, uma respiração mais curta. Isso não é desconforto à toa, é a sua consciência reconhecendo o território onde o código proibido opera. Não fuja dessa sensação. Olhe para ela como quem observa um mapa antigo. Ela está te dizendo onde estão as portas, mas você precisará decifrar sozinha como abri-las. E aqui está o detalhe mais inquietante. Toth Jehuti afirmava que o medo não é vencido no campo externo. Não é a vitória sobre um desafio, nem a superação de um obstáculo visível. Ele é dissolvido internamente, no momento em que você percebe que não há nada a perder, além de uma história que já não serve. E quando isso acontece, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você o habita já não é a mesma. O corpo sempre soube, antes de qualquer justificativa mental, antes de qualquer discurso bem articulado, há um murmúrio na pele, um frio breve nas mãos, uma vibração que sobe pelas costas como uma maré silenciosa. É assim que o medo anuncia sua liturgia. Toth Jehuti ensinava que o corpo é o pergaminho onde a alma escreve o que a mente não quer ler. Cada tensão é um hieróglifo, cada suspiro contido é uma letra proibida do código que você vem tentando decifrar sem aceitar que a mensagem está impressa no seu próprio movimento. E se, ao invés de procurar respostas em teorias, você encostasse a testa no vidro da sua própria presença e escutasse o que o corpo vem repetindo há anos? Talvez a primeira frase não seja bonita, mas será verdadeira. Você se afastou de si para caber onde nunca coube. E é assim que o medo cresceu. Há uma sala escura dentro de você, uma que você evita como quem muda de calçada para não encarar um antigo conhecido. Ali estão guardadas versões suas que não foram permitidas, que foram silenciadas em nome da sobrevivência, da aceitação, do amor que exigia cortes para existir. Toth dizia que o medo não protege apenas do perigo, ele protege do excesso de luz, porque a luz expõe os remendos do seu passado. A sala escura não é um castigo, é um abrigo que virou moradia. E quando abrimos a porta, não é para expulsar ninguém, é para reconhecer quem ficou esquecido lá dentro, esperando um toque, um olhar sem julgamento. Você já ousou chamar seu nome verdadeiro dentro desse quarto? Já disse a si mesma que não precisa mais escolher entre ser amada e ser inteira? O medo tem mãos delicadas. Ele não quebra, ele molda. Vai afinando suas palavras, aparando suas escolhas, costurando pequenas renúncias, até transformar sua vida numa peça de roupa confortável e apertada. A cada "depois eu vejo", a cada "não é hora", ele sorri satisfeito. Mais um ponto fixo na teia. Toth Jehuti sussurra que a coragem não é um rugido, é uma fidelidade secreta, o compromisso silencioso de não se abandonar quando o coração treme. Você consegue sentir o ponto exato onde se abandona, o instante em que a chama ergue um palmo e você sopra por medo do incêndio? O mistério é que a chama do medo, quando acolhida, não incendeia,
ilumina. Ela revela contornos que você jurava não existir. Portas, passagens, caminhos. Talvez você ainda acredite que precisa de permissão para atravessar. Permissão da vida, da família, do tempo, do destino. Mas Thoth ensinava que a única autorização válida é a que nasce, quando você sustenta a própria presença sem fazer barganhas com a escassez. A escassez, aliás, é o truque favorito do medo. Ele sempre tenta te convencer de que faltará algo. Faltará amor, faltará dinheiro, faltará tempo, faltará você. E na tentativa de garantir o que teme perder, você passa a se encolher em todas as direções. O código proibido não promete abundância mágica. Ele oferece um atravessamento honesto, onde você aprende que a verdadeira perda é o que você já vem perdendo quando decide adiar a sua vida mais um dia. Há uma ponte que precisa ser cruzada sem testemunhas. Ninguém pode atravessar por você. Ninguém pode segurar sua mão na hora final. Ninguém pode pronunciar as palavras que só a sua boca sabe dizer. Thoth Jehuti chamava esse momento de silêncio axial, quando o eixo interno se realinha e o mundo parece ranger. É o instante em que você percebe que o medo sempre pediu provas do futuro antes de cada passo. E você, obediente, tentava prever a estrada inteira para só então caminhar. Mas a ponte se constrói enquanto você pisa. O primeiro passo nunca será garantido. O mistério é justamente esse: caminhar antes de saber. O medo chama isso de imprudência. Thoth chama de confiança. Você recorda a primeira vez que foi pequena demais diante de uma grande vontade? O primeiro não que engoliu seco, o primeiro olhar que te disse, sem dizer que havia algo errado em ser intensa, brilhante, profunda. O medo se alimenta desses degraus engolidos. A cada degrau não subido, um eco nasce. E os ecos se multiplicam em corredores internos, criando um labirinto onde você passa a acreditar que está perdida. Mas o labirinto, ensina Thoth, é pedagógico. Ele te devolve a si mesma por meio da repetição, até você se cansar de andar em círculos e, finalmente, olhar para cima. É quando vê que o teto é aberto e que bastava erguer o olhar para pedir outra rota. Por que você insiste em andar pelos mesmos corredores quando o céu sempre esteve sem teto? O medo é muito convincente quando veste a máscara da razão. Ele traz planilhas, argumentos, estatísticas íntimas de fracassos antigos. Traz datas, nomes, cenas inteiras reconstituídas com fidelidade assustadora para que você não ouse tentar de novo. Thoth Jehuti sorria com paciência diante dessa máscara e perguntava: a razão a serviço de quem? Porque existe uma razão que é ponte e outra que é muro. Uma razão que pergunta como fazer e outra que pergunta por que não fazer. Quando a razão serve ao medo, ela vira carcereira elegante. Quando serve à alma, ela se torna artífice, desenhando meios, abrindo vãos, medindo o tamanho exato do próximo gesto para que ele caiba na sua mão de hoje e na sua vida de amanhã. Você consegue distinguir qual razão está falando agora? Há também o lugar onde o medo se faz de amor. Ele diz que te protege de se machucar, de se expor, de errar em público, de decepcionar quem espera muito. E assim, para não decepcionar, você se decepciona. Para não errar, você não tenta. Para não perder, você não ganha. Thoth, severo e compassivo, desmonta essa farsa com um sopro. Amor que te diminui não é amor, é hábito. Amor que proíbe o risco não é amor, é controle. E o controle é a armadura do medo. Você está disposta a amar a sua vida sem controle, permitindo que a liberdade estrague as certezas e te devolva o espanto de existir? O código proibido não pede rituais impossíveis, pede presença radical. Pede que você retorne à cena original, não para julgá-la, mas para recolher a criança que aprendeu a sobreviver calando a própria música. Pede que você sinta a dor que evitou sentir, porque é na dor reconhecida que a energia volta a circular. Pede que você se perdoe por ter acreditado, por tanto tempo, que se proteger era se esconder. Thoth ensina que a proteção verdadeira não é afastar o mundo, é sustentar o centro enquanto o mundo passa por você sem te levar embora.
E nesse estado, o medo começa a perder relevância, como uma voz que continua falando, mas já não decide os rumos. Há uma madrugada que sempre chega antes do amanhecer da coragem. Nessa madrugada, a alma parece pesada, os pensamentos são densos e tudo em você pede desistência. É a hora em que o medo lança seu último feitiço, o da exaustão. Todt Jehuti aconselha silêncio e respiração nesse ponto. Nenhuma promessa grandiosa, nenhum plano mirabolante, nenhum juramento heróico. Apenas um gesto pequeno e fiel. Levante-se, beba água. Escreva 2 linhas com a sua letra mais simples. Diga em voz baixa o que você escolhe sustentar hoje, ainda que doa. A madrugada não resiste a esse tipo de gesto, e quando a luz abre a primeira fenda, você percebe que algo dentro de você permaneceu, e que é justamente esse algo que constrói a vida que você tem esperado. E então, algo acontece. Não um milagre barulhento, não um sinal cinematográfico, mas uma reorganização discreta. O lugar que o medo ocupava começa a ceder espaço para uma presença que não argumenta, não grita, não promete. Uma presença que observa e se move. Todt diria que é a sabedoria do voo do ibis, altura suficiente para ver o rio inteiro, precisão suficiente para tocar a água sem afundar. Você começa a perceber que a vida não está contra você e que o medo nunca foi o centro. Era apenas o guardião da porta. E guardiões se inclinam quando reconhecem quem atravessa com verdade. Você sente esse reconhecimento nas pequenas mudanças. Palavras que você finalmente diz, convites que você recusa sem culpa, caminhos que você inicia sem garantias. A travessia continua e o código se aprofunda linha por linha, como se as letras antigas brilhassem ao calor da sua decisão de permanecer presente. Há uma hora em que o medo perde o rosto e se torna apenas presença. Não há mais imagens assustadoras, não há mais narrativas dramáticas, não há mais argumentos convincentes. Só um peso, como se alguém tivesse colocado uma pedra silenciosa sobre o seu peito. Todt Jehuti dizia que este é o instante mais perigoso e mais sagrado da travessia, quando o medo se dissolve como forma e se revela como campo. Aqui não adianta gritar nem fugir, é preciso estar, e estar não é passivo. É encarar a vibração pura do que você evitou sentir durante toda a vida. Quando você sustenta esse campo, algo começa a rachar por dentro, não em você, mas na estrutura que sempre te controlou. E é nessa rachadura que a luz entra. Não uma luz suave e confortante, mas uma luz cortante, que expõe detalhes que antes estavam borrados. Você percebe as pequenas traições diárias que fez contra si mesma, as concessões que pareciam inocentes, as frases que você engoliu para não incomodar, os sonhos que deixou de lado porque alguém riu deles. Cada lembrança vem como uma lâmina, mas Todt ensinava que essa dor não é punição, é devolução. É o momento em que a vida te entrega, de volta, o que você abandonou, para que você decida conscientemente se ainda quer ou não carregar. O mais desconcertante é perceber que muitas vezes o medo se disfarçou de você mesma, que aquela voz que dizia "isso é perigoso" ou "não é hora", vinha com a mesma entonação dos seus pensamentos, fazendo parecer que era prudência quando na verdade era controle disfarçado. A Todt alertava: o medo que se esconde dentro da sua própria voz é o mais difícil de dissolver, porque ele já conhece todas as suas fragilidades. Ele sabe onde cutucar, sabe qual memória acionar, sabe qual pessoa trazer à mente para te paralisar. É por isso que a prática do Código Proibido exige um alinhamento radical com o que você sente e não apenas com o que você pensa. Nesse ponto da jornada, as resistências começam a se desesperar. Você vai perceber impulsos estranhos, uma vontade súbita de desistir, um cansaço físico sem motivo, um pensamento repetitivo dizendo que nada disso faz sentido. Essa é a última defesa do medo, a exaustão estratégica. É como se ele esvaziasse a sua energia para que você não tenha forças para continuar. Todt chamava esse momento de a sombra do meio-dia, a hora em que o sol está no ponto mais alto e as sombras mais curtas tentam se esconder sob os seus próprios pés.
Aqui, a única saída é permanecer, mesmo quando nada dentro de você parece disposto a ficar. Você começa a entender que enfrentar o medo não é destruir nada, mas atravessar. Atravessar as lembranças, os rostos, os lugares, as palavras que te congelaram. E, no meio desse atravessamento, uma compreensão estranha surge. O medo nunca foi um inimigo, mas um guardião de portais. Portais que só se abrem para quem está disposto a perder a versão antiga de si. E perder essa versão é como enterrar alguém muito querido. Há luto, há silêncio, há um vazio que por um tempo parece impossível de suportar. Mas Thoth sussurra: no vazio há espaço para a verdade crescer. O código proibido começa a se manifestar não como um evento único, mas como um estado que se expande. Você começa a notar que diante de situações que antes te paralisavam, agora existe um espaço entre o estímulo e a reação. Um espaço onde você escolhe, e essa escolha é a sua liberdade. Não é a ausência de medo, é a recusa em deixar que ele decida. Thoth dizia que o medo é como um escriba apressado. Ele quer escrever o final da história antes que você viva o meio. O código te devolve a caneta para que você escreva, linha por linha, sem pressa e com consciência. Essa mudança é tão profunda que no início parece desconfortável. Pessoas ao seu redor podem estranhar, podem dizer que você está diferente, que não é mais o mesmo de antes. Algumas se afastam, outras tentam te puxar de volta para o padrão que conheciam. E aqui está outro teste do código: sustentar a nova vibração mesmo quando o mundo tenta restaurar a antiga. Thoth ensinava que a verdadeira vitória sobre o medo não é conquistada no silêncio da meditação, mas no barulho do mundo, quando você continua alinhado, mesmo sendo puxado em todas as direções. O medo, percebendo que perdeu domínio, pode tentar um último ataque. O medo da liberdade é paradoxal, mas real. Depois de uma vida inteira sendo controlado, a ausência de correntes pode parecer vertigem. É como se o espaço aberto fosse mais assustador que a cela. Thoth dizia que este é o ponto onde muitos retrocedem sem perceber. Voltam para a prisão porque ela parece mais segura do que a vastidão. Mas o código proibido não permite retrocessos inconscientes. Uma vez que a chave girou, você sempre saberá que está escolhendo se prender ou se libertar. E então, algo sutil acontece. Você começa a perceber que o medo não desapareceu. Ele apenas mudou de função. Ele deixa de ser senhor e se torna mensageiro. Passa a te mostrar com precisão onde está o próximo portal. Cada vez que surge, você não pergunta mais: como faço para me livrar disso? Mas o que há aqui para ser atravessado? E essa mudança de postura é o núcleo do código de Thoth. Porque no fim, o medo é apenas o guardião da sua própria grandeza, esperando que você se apresente com coragem suficiente para entrar. Quando o medo percebe que você não se curva mais, ele muda. Não há mais gritos, não há mais tempestades internas. Há um silêncio estranho, um espaço que antes era preenchido por vozes e agora está vazio. É nesse vazio que Thoth Jerhuti dizia que a verdadeira iniciação acontece. Porque o medo, uma vez destituído do poder de decisão, deixa para trás o que sempre guardou, a sua própria essência intacta. É como se, por baixo de todas as camadas, você encontrasse um lago cristalino que esteve lá desde o início, esperando que você limpasse a superfície para vê-lo. Esse lago não é feito de calma permanente, mas de presença radical. Ele não impede que ventos passem, mas não permite que eles alterem sua profundidade. Thoth ensinava que viver sem ser governado pelo medo não é viver sem desafios, mas sim viver ancorado nesse lago interno, onde tudo chega e tudo vai embora, e você permanece. E é aqui que uma nova sensação aparece. Não a coragem que você imaginava, barulhenta e cheia de força, mas uma serenidade que não negocia. A serenidade é o estado mais perigoso para o medo, porque nele não há mais brechas para controle. Você começa a perceber que tudo o que o medo tentou impedir que você fizesse era, na verdade, exatamente o que precisava para se encontrar. Os convites recusados, as palavras não ditas, as viagens não feitas, os amores não vividos, cada um
era um portal que o medo bloqueou. Mas agora, à medida que você observa sem se retrair, esses portais se reabrem, um a um. Toth dizia que esse é o momento de caminhar devagar, porque a pressa, mesmo disfarçada de entusiasmo, ainda é uma forma de medo, o medo de não ter tempo. O Código Proibido ensina que o tempo se dobra diante de quem caminha com consciência. Ao atravessar esses portais, você encontra versões suas que ficaram presas no instante em que o medo agiu pela primeira vez. São pedaços esquecidos, mas não mortos. Olhos que ainda esperam, mãos que ainda pedem, sonhos que ainda respiram. Toth ensinava que, ao resgatar essas partes, você não apenas se torna inteiro, mas também mais vasto do que era antes. Porque cada versão resgatada traz habilidades, memórias e forças que ficaram congeladas junto com ela. É por isso que, ao dissolver o medo, a vida parece expandir em todas as direções ao mesmo tempo. Mas não se engane, o medo, mesmo rendido, deixa armadilhas sutis. Ele pode tentar se infiltrar nos seus novos passos, desta vez não como resistência, mas como excesso. Te empurrar para fazer demais, querer tudo de uma vez, provar para todos que agora você é livre. Toth alertava que a verdadeira liberdade não precisa ser provada. A pressa de mostrar é apenas outro laço, mais sofisticado. Aquele que realmente atravessou não precisa anunciar. Sua presença já é prova suficiente. E é nesse ponto que o relacionamento com o medo se transforma definitivamente. Ele deixa de ser algo a ser evitado ou combatido e se torna um mapa. Cada vez que surge, você não recua, não ataca. Você observa, pergunta, qual a porta que você está guardando agora? E ao fazer essa pergunta, percebe que o medo nunca mais poderá te enganar com máscaras de prudência ou amor excessivo. Você o reconhece como se reconhece um velho conhecido. Há respeito, mas não submissão. Essa mudança cria um efeito em cadeia. Pessoas, situações e até pensamentos que antes pareciam inevitáveis começam a se reorganizar ao seu redor. O mundo externo responde à sua nova vibração interna. É como se cada escolha sua enviasse uma ordem silenciosa ao universo, dizendo: eu não vivo mais na casa do medo. E o universo, obediente, começa a mover as paredes, abrir janelas, criar caminhos que antes estavam invisíveis. Toth dizia que isso não é magia no sentido comum. É apenas a consequência natural de viver sem servir ao que te diminuía. Então, vem o instante mais raro, o momento em que o medo, diante de você, se curva. Não como um derrotado, mas como um guardião que cumpriu seu papel. Ele não desaparece, mas se posiciona atrás como um aliado silencioso, pronto para alertar quando houver perigo real e não imaginado. E nesse momento, você percebe que todo o caminho, toda a dor, todo o peso tinham uma função, te devolver a si mesmo. Ao sentir isso, você entende o que Toth Jehuti quis dizer quando escreveu que o maior segredo não é matar o guardião, mas tornar-se amigo dele. Porque o medo, transformado, é pura atenção. Ele deixa de ser corrente e se torna bússola. E a vida, sem correntes, é um campo aberto de criação. Um campo onde você pode finalmente escolher não por impulso, não por defesa, mas por desejo verdadeiro. E agora, cada passo que você dá é um ato consciente de não voltar para a cela. Você reconhece as vozes antigas, as sensações conhecidas, mas elas já não têm o mesmo peso. Você carrega o código em si, não como uma técnica, não como um mantra, mas como um estado de ser. E esse estado é invisível para quem não o viveu, mas absolutamente claro para quem o sente. É a assinatura silenciosa de quem atravessou. E quando você se olha no espelho agora, não vê mais o reflexo de alguém que evita, que adia, que calcula para se proteger. Vê alguém inteiro, com cicatrizes e luzes, com histórias e silêncios, com erros e descobertas, e acima de tudo, com presença. Presença suficiente para sustentar qualquer vento, qualquer sombra, qualquer nova porta que apareça. Porque o medo, agora, é apenas o sinal de que você está prestes a crescer mais uma vez.
Você acredita que já atravessou? Acredita que este é o final da travessia? É assim que o medo mais sofisticado se apresenta, com a fantasia da vitória antecipada. Ele se aproxima com um sorriso, sussurra que você já está livre, que já sabe demais, que já não precisa seguir. É nesse momento que Thoth Jehuti aparece não como mestre paciente, mas como juiz implacável, olhando para você com olhos que não piscam. Porque a verdade é que ainda existe uma camada que você não ousou tocar, e é exatamente aí que o código proibido se oculta na sua forma mais pura. Essa camada não é feita de lembranças, nem de feridas antigas, nem de vozes externas. Ela é feita de você, do que você acredita ser, da identidade que construiu para sobreviver e que agora se agarra ao poder recém-descoberto como uma criança que segura um brinquedo novo. Thoth não quer saber se você está feliz com as conquistas recentes. Ele quer saber se você está disposto a destruir até mesmo a versão livre que acabou de criar, caso descubra que ela também é uma prisão. E aqui quase todos falham. Porque é confortável ser aquele que venceu o medo, mais confortável do que ser aquele que não precisa mais de nenhuma história. Ele não fala, apenas permanece parado, te olhando, até que você sinta que não consegue manter o olhar. É nesse silêncio que o teste começa. Você sente uma inquietação que não sabe nomear, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro sem toque físico. A mente tenta entender, mas o código não opera pela lógica. Ele opera pelo desmantelamento das estruturas que sustentam o medo. E se uma dessas estruturas for a sua própria imagem de si, ela também será quebrada. Você começa a perceber que, em algum ponto dessa jornada, transformou o medo em troféu. Não o medo em si, mas a vitória sobre ele. Começou a se definir por essa superação, a se mover com a segurança de quem carrega um segredo que poucos conhecem. Mas Thoth Jehuti não é guardião de vitórias parciais. Ele quer a verdade nua, a essência crua, o estado onde nem mesmo a história da sua liberdade é necessária. Ele quer que você exista sem correntes, inclusive as correntes douradas que se chamam orgulho, superação, poder pessoal. Nesse momento, o ar parece mudar de densidade. Há algo no espaço entre vocês, algo que vibra e pesa. Thoth dá um passo em sua direção, e não há mais distância física. É como se ele estivesse dentro da sua própria respiração. Ele sussurra, e a voz dele não vem pelos ouvidos, mas de dentro da sua caixa torácica. E se tudo isso que você acredita ser ainda for medo disfarçado? E se até a sua coragem for apenas uma forma de se proteger? Você está pronto para viver sem precisar se proteger de nada? A pergunta não pede resposta imediata, porque ela não é para a boca, é para o núcleo. Então, algo acontece. Imagens surgem, não como lembranças isoladas, mas como flashes de todas as vezes que você se protegeu sem precisar. Todas as oportunidades que recusou, todos os gestos que interrompeu, todos os olhares que desviou mesmo quando nada a ameaçava. E você percebe que o medo é tão íntimo que já se infiltrou até mesmo nas suas expressões de liberdade. Ele aprendeu a usar a sua nova força para manter o controle. E essa constatação não é derrota, é a chave. Porque o código proibido não se revela para quem quer apenas vencer o medo. Ele se revela para quem está disposto a viver sem precisar medir, pesar, calcular ou se blindar o tempo todo. Thoth dá um segundo passo, e nesse instante não há mais separação entre ele e você. É como se estivesse olhando através dos seus olhos, usando o seu corpo como janela. E ele começa a mostrar o que você não queria ver, que ainda existem fios invisíveis conectando você a opiniões, aprovações e reconhecimentos externos, que ainda há partes suas que agem por reflexo, não por escolha, e que enquanto esses fios existirem, o medo sempre terá um canal para retornar. Você sente um aperto no estômago, mas não é dor, é o nó da última corrente. Thoth
não acorta por você, ele apenas mostra. E então, no silêncio mais absoluto, você percebe que só existe um ato capaz de rompê-la. Abandonar toda a necessidade de provar algo para si ou para o mundo. É um salto para fora de qualquer narrativa, inclusive a narrativa de que você é alguém que já saltou. É um estado sem nome, sem história, sem passado nem futuro, apenas presença. Esse é o ponto onde muitos retrocedem, porque sem a história não há identidade para se agarrar. O medo, nesse último instante, joga sua carta final, o medo de não ser nada. E a ironia, como Toth sempre ensinou, é que é exatamente ao aceitar não ser nada que você se torna tudo. A ausência de forma é o estado onde o medo não consegue existir, porque ele só se alimenta de algo que possa ser perdido. E quando não há mais o que perder, há apenas espaço. E é nesse espaço que o código proibido se manifesta por inteiro. Não como uma frase, não como um símbolo, mas como um estado que permeia cada respiração. Você não precisa lembrar das palavras de Toth, porque elas agora são sua própria voz. Você não precisa se proteger, porque a vida já não é um campo de batalha, é um campo de criação. E o medo, rendido, se torna apenas um mensageiro que aponta de vez em quando onde há crescimento. Ele deixa de decidir por você, mas continua servindo como um sentinela fiel. Toth se afasta, mas não vai embora. Ele não é mestre externo, é a parte de você que sempre soube o que precisava ser feito. E agora, cada vez que um novo desafio aparecer, você saberá, o medo não voltou. Ele está apenas te convidando para a próxima porta, e dessa vez você não hesitará, porque não há mais correntes, nem mesmo as invisíveis. Só há caminho, e o caminho, enfim, é você. O silêncio que vem depois de ver é diferente do silêncio que havia antes. Antes, ele era cheio de perguntas, de inquietações, de fantasmas que se moviam nas sombras. Agora, ele é vasto, como um campo aberto ao amanhecer, onde cada respiração é um traço novo no horizonte. Toth Jehuti não te levou a um lugar para ficar. Ele te conduziu a um estado que viaja com você. E ainda assim, o que você carrega não é um fardo, mas um espaço pronto para ser habitado pela vida que você ainda não ousou sonhar. Os portais que se abriram ao longo dessa travessia não estão atrás de você, estão dentro. Eles não se fecham com o tempo, não se apagam com o esquecimento, não se enfraquecem com a rotina. Permanecem silenciosos, como chamas ocultas à espera de um sopro. E agora, você sabe que cada sopro é uma escolha. O medo, que antes era carcereiro, tornou-se apenas o vento que indica a direção do próximo degrau. Há memórias que retornarão, não como feridas, mas como sementes. Sementes que só germinam quando você passa a olhar para elas com o mesmo respeito que Toth dedicaria a um símbolo antigo. O que antes te feria agora se revela como a matéria bruta da sua força. É a alquimia mais antiga e mais rara. Transformar o que te limitava em alicerce para o que te expande. Você vai notar que o mundo ao redor não mudou. As mesmas ruas, as mesmas vozes, os mesmos desafios. Mas algo na forma como você caminha faz com que tudo responda de maneira diferente. Não é sobre mudar o cenário, mas sobre caminhar como quem já não precisa se proteger dele. Essa é a assinatura de quem atravessou, e o mundo reconhece essa assinatura mesmo quando você não diz nada. Talvez nos próximos dias você sinta o chamado para voltar atrás. Não será um medo puro, mas um eco disfarçado de conforto, um convite para vestir a antiga pele. Quando isso acontecer, lembre-se, não se trata de continuar lutando contra algo, mas de continuar escolhendo o espaço que descobriu dentro de si. Esse espaço é o verdadeiro código, e ele não pode ser perdido, apenas esquecido. As palavras de Toth nunca foram sobre afastar o medo, mas sobre aprender a dançar com ele até que ele mude de forma. Você não o derrotou, você o transfigurou. E na presença dessa transfiguração, tudo o que era ameaça se torna aviso. Tudo o que era prisão se torna passagem. Tudo o que era limite se torna contorno para a criação.
Se você fechar os olhos agora, talvez consiga ver a imagem final dessa travessia. Você, parado diante de um portal sem paredes, com a luz tocando apenas um lado do seu rosto. Do outro lado, não há nada definido, e é exatamente por isso que há tudo. Todd permanece ali, mas não mais como guia. Apenas como testemunha de que você não precisa mais de testemunhas. O que acontece depois daqui não é um final, é um início que se estende como uma linha infinita, onde cada passo pode ser o primeiro de uma vida inteira. A questão que fica não é o que fazer agora, mas o que já está pronto para nascer. Essa pergunta não precisa de pressa, porque já foi plantada no solo que você carrega no peito. E se algo dentro de você se moveu nesta jornada? Se uma chama silenciosa foi acesa e você reconhece que este caminho fala diretamente com o que é mais profundo em você, mantenha-o vivo. Compartilhe esta experiência para que outros também encontrem seus portais. Deixe sua presença registrada nos comentários como prova de que você atravessou e permaneça próximo desta jornada, curtindo, se inscrevendo e caminhando conosco. Não por hábito, mas porque cada passo compartilhado expande o espaço onde o medo já não decide. No fim, Todd Jehuti apenas sussurra: o código nunca esteve em mim, sempre esteve em você. Eu apenas apontei o caminho.